Porque o Senhor, o seu governo, esse governo, se a gente ler 1 Pedro 1,6, deixa eu abrir aqui, eu acho que eu não tenho aqui. Pedro 1. No qual exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristado por várias provações. Então, Pedro estava falando para esses irmãos, por breve tempo, se necessário, sejais contristado por várias provações. Então, provações são testes por meio de sofrimento. Então, o governo de Deus é levado a cabo por meio desse julgamento, provações que trazem certo sofrimento. Mas, mesmo com essa situação de sofrimento, o Deus triuno é a porção. É o suprimento daqueles santos. Pedro estava consolando os irmãos com essa palavra. Você fala, Deus governa julgando. O juízo de Deus é para levar a cabo o seu governo. Eu gostei muito essa mensagem originalmente foi dada em uma conferência de ações de graça. E o irmão, quando foi falar do governo e o julgamento, ele usou o exemplo ali do tabernáculo, mais precisamente o átrio exterior. O tabernáculo, ele era uma esfera onde Deus na terra tinha total controle e exercia seu governo e autoridade. E esse juízo de Deus é para levar a cabo o seu governo. Eu queria que o irmão, na projeção, colocasse uma imagem. Eu não vou falar detalhadamente sobre o tabernáculo, mas só para os irmãos visualizarem alguns pontos. Vamos ver se o irmão consegue colocar. Certo, aqui nós temos o tabernáculo. Toda essa área fora do santo lugar e santo dos santos é o átrio exterior. No átrio exterior possui essas colunas que eram revestidas de bronze. O altar de holocausto era de bronze, a bacia era de bronze, os utensílios eram todos de bronze. Então, o bronze, ele tipifica julgamento. E tínhamos também o linho aqui como a justiça. Então, para poder entrar no santo lugar e nos santos dos santos, teria que passar pelo átrio exterior, que tinha todo esse bronze. E tem algo muito precioso quanto o altar de holocausto. Aqui em Números 16, de 1 a 3, tem o caso da rebelião de Corá. Eu vou ler esses 3 versículos para os irmãos. Fala, Corá, filho de Sar, filho de Coate, filho de Levi. Tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e a On, filho de Pelete, filhos de Ruben.
levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleito por ela varões de renome. Então Corá, ele se levantou contra Arão e Moisés, que eram autoridades, mas eles também não eram qualquer pessoas. A Bíblia fala que eles eram varões de renome. E se juntaram contra Moisés e contra Arão e lhe disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Então Deus colocou Moisés e Arão como líderes daquele povo, só que alguns não ficaram satisfeitos. Arão e Moisés eram filhos de Levi também, e por sinal eram filhos de Coate, eram coatitas igual Datã e Abirão. Eles devem ter pensado: puxa, a gente é da mesma família, porque Arão era sumo sacerdote, só a casa de Arão poderia ser sacerdote, e Moisés era o líder do povo de Deus. Estes não ficaram satisfeitos com essa situação. Mas Deus julgou essa situação e, para encurtar a história, Deus liquidou esses que se rebelaram. Só que, se nós lermos Números 16, o 37 e o 38 fala: disse Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque santos são. Esses são os incensários daqueles 250 que foram engolidos. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra a sua própria vida, deles se façam lâminas para a cobertura do altar. Porque os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são e serão por sinal aos filhos de Israel. Então, os incensários daqueles foi transformado em lâminas, e o altar de holocausto foi revestido com esses incensários. Então o Senhor, por meio do seu governo, exerceu justiça, e isso ficou de símbolo ali, de bronze, naquele altar, indicando esse julgamento. Então, irmãos, o ponto que eu quero chegar com os irmãos: nós precisamos tocar no Senhor, desfrutar do Senhor, exercitar o Espírito. Mas a vida da cristã não é só desfrute. Para chegar no Santo dos Santos, precisa passar por aqui, pelo julgamento, pelo altar, pelo bronze. E o interessante é que dali para dentro não tem mais bronze, mas aqui fora quase tudo é de bronze. Senhor Jesus. Amém. Então, eu vou ler você novamente. Deus governa julgando. O juízo de Deus é para levar a cabo o seu governo. Então, Deus governa julgando. Um fala porque 1 e 2 Pedro dizem respeito ao governo de Deus. Nessas epístolas, o juízo do Senhor é referido repetidamente como um dos itens essenciais. Governo e juízo, eles não podem ser separados. E nessa epístola, é frequentemente repetido isso. O 2 fala: através de vários tipos de juízos, o Senhor Deus limpará todo o universo e o purificará para que ele tenha um novo céu e nova terra, para um novo universo cheio de justiça para o seu deleite. Sem a justiça de Deus, como as coisas podem ser limpas, irmãos? Esse universo, ele tem vários problemas.
acho que nem precisamos entrar nessa questão. Mas Deus está exercendo o seu julgamento para limpar esse universo. Mas mais para frente nós vamos ver que, apesar disso, o julgamento de Deus tem um alvo mais específico, o seu governo. O D fala, o juízo em 1 Pedro 1,17, que é realizado pelo Pai, não é o juízo futuro, mas o juízo presente e diário dos tratamentos governamentais de Deus com seus filhos. 1 Pedro 1,17 fala, e se chamais Pai aquele que imparcialmente julga, segundo a obra de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Esse julgamento que nós estamos falando, irmão, não é aquele julgamento que vai acontecer nos últimos dias. Esse julgamento acontece todo dia. Essa questão nós podemos olhar para a nossa experiência. A vida humana não é cheio de sofrimento, cheio de dificuldades. Estou dizendo que todo sofrimento é o julgamento de Deus, mas Deus usa todo o sofrimento para o seu governo. E dia a dia nós passamos por essa situação de pressão, de dor. Senhor Jesus. Mas muitas vezes, talvez por não temos luz contra o governo de Deus, a nossa atitude é se queixar ou até tentar ir contra esse governo. Apesar da vida humana ser cheia de dores e lutas, normalmente os seres humanos tentam vencer essa corrente, buscando uma vida melhor. Não que isso seja errado, mas, irmãos, Pedro falou por breve tempo. Então, no tempo que nós estamos nesse mundo, nós vamos ter sofrimentos. Eu sei que essa não é muito a palavra que nós gostamos de escutar, nem as pessoas, né? Talvez se eu falasse que venham para cá, pare de sofrer, seus problemas vão ser resolvidos, não teria uma cadeira vazia aqui. Mas isso é mentira, irmãos. É mentira para enganar o povo de Deus. Na Bíblia, todos os homens de Deus passaram por muito sofrimento. Você lê a Bíblia, é um livro de muita luta. Eu só lembrei de uma passagem de uma pessoa que aparentemente não passou por sofrimento, e toda vez na minha leitura anual, quando eu chego aqui, eu gosto de orar, ler esse versículo. Vou até ler para os irmãos. 1 Crônicas 4, de 9 a 10, fala... 4, de 9 a 10. Foi Jabés mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, por que com dores o dei à luz? Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Esse é o único versículo que eu conheço, que alguém pediu que não queria sofrer, e o Senhor, mais 99,9%, irmãos, não é assim. Então, eu creio que eu e você não estamos nesse 0,1%. O juízo, em 1 Pedro 1,17, é o D mesmo? Ou eu pulei? O juízo em 1 Pedro 1,17, que é realizado pelo Pai,
acabamos de falar, não é o juízo futuro, mas o tratamento governamental de Deus com seus filhos. O Pai nos regenerou para produzir uma família santa. Um Pai santo com filhos santos. 1 Pedro 1,15, mas assim como o santo que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver. Então, Deus é santo e nos chamou para ser santos. Mas ainda, apesar de quando nós fomos regenerados, a vida de Deus entrou em nós, muitas questões foram resolvidas, mas ainda tem algo preso em nós que ainda não foi resolvido. Está sendo resolvido, vamos dizer assim. A carne é um problema que habita em nós, nos cria muitos problemas e que não permite que nós sejamos santos como o Senhor é santo. Mas o Senhor, por meio da sua misericórdia, por meio do seu governo, visando nos conduzir ao seu bom propósito, a completar nossa carreira, a sua economia, Ele nos governa, nos julga, para que esse problema seja resolvido. Como filho santo, devemos andar numa maneira santa de viver. Caso contrário, em seu governo, Deus Pai se tornará o juiz e lidará com nossa impiedade. Quero ler para os irmãos Hebreus 12, do 5 ao 10. Fala: e vós esquecestes completamente da exortação, como a filho discorre convosco. Filho meu, não menospreze a disciplina que vem do Senhor, nem desanimes quando por ele és reprovado. Pois o Senhor disciplina a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois qual é o filho a quem o pai não disciplina? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos os filhos se tornaram participantes, então sois bastardos, não filhos. Se é filho, tem disciplina. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos disciplinavam, e os respeitávamos. Não devemos estar em muito maior submissão ao Pai dos Espíritos e viveremos? Pois eles nos disciplinavam por pouco tempo, segundo lhes parecia melhor. Então os pais disciplinam o filho da forma que eles julgam ser o melhor para os filhos. Muitas vezes não é, muitas vezes é, mas os pais fazem sempre o melhor. A intenção é sempre positiva. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser... não, só até aqui. Pois eles nos disciplinavam por pouco tempo, segundo lhes parecia melhor. Ele, porém, nos disciplina para o nosso proveito, a fim de sermos participantes de sua santidade. Então, no seu amor, o Senhor, como Pai, nos disciplina. Quero ler só mais um versículo, Provérbios 13, 24. Fala: o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo disciplina. Então a disciplina e o amor andam juntos, andam de mão dadas. E o Senhor nos ama. A disciplina, o governo do Senhor sobre nós é para que o nosso fim não sejam como daqueles
que não têm a vida do Senhor. Então, no tempo da nossa peregrinação, o Senhor vai nos disciplinar. E nós somos peregrinos nesse mundo, irmãos. A nossa pátria não é essa. O nosso tempo aqui é limitado e nesse tempo o Senhor vai nos disciplinar. O ponto é se eu aceito a disciplina do Senhor. Muitas vezes nós somos rebeldes à disciplina do Senhor e alguns nem aceitam. Como filhos de Deus, acreditam que eu não devo sofrer. Mas o Senhor é Pai. Eu vi situações de pais que não se importavam com os filhos e não disciplinavam. Muitos se perderam. E o Senhor não quer isso para cada um de nós. Então não despreze a disciplina do Senhor. Vou ler o E e o 1. Fala: o juízo disciplinar no governo de Deus começa pela casa de Deus. Deus julga tudo que não corresponde ao seu governo. Portanto, nesta era, nós, os filhos de Deus, estamos debaixo do juízo de Deus. Juízo diário de Deus. O juízo de Deus começa pela sua casa. Talvez nós olhemos para a situação do mundo e fala: puxa, isso está acontecendo, esse governo, essa situação, essas pessoas malignas. Alguns até falam, por que Deus não faz nada? No seu tempo, diante da sua vontade, Deus vai tratar essas coisas. Mas hoje, o Senhor está cuidando da sua casa. Como um bom pai, ele não fica dando bronca nos filhos do vizinho. Ele cuida daqueles que estão na sua casa. Então o Senhor está preocupado com o que está acontecendo debaixo do seu telhado, né, do seu teto. E está nos disciplinando. E hoje, essa é a disciplina, é o julgamento, o governo que o Senhor está exercendo sobre nós, para a sua economia. Deixa eu ver. Dá tempo de eu ler mais um versículo. Eu queria ler Salmo 73. Vou ler do 1 ao 5 e depois vou ler do 12 ao 17. Aqui é um salmo de Asaf e ele fala sobre a prosperidade dos iníquos. Ele fala: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham de canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Muitas vezes não é essa a nossa situação, irmãos? Você ama o Senhor, mas daí você olha para o lado, as pessoas estão fazendo coisas erradas, desviando dinheiro e tudo mais, e estão vivendo uma vida boa. A prisão domiciliar deles é maior 50 mil vezes que sua casa. Você fala: puxa, mas não está errado isso? Senhor, o que está acontecendo? Eu não te sirvo. E daí no 12 fala: eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência.
pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Não é assim, irmãos? Toda vez que o despertador toca, parece que eu levei uma chicotada nas costas. Isso por muitos anos, e eu sei que vai por muitos anos ainda. É todo dia. Se eu pensar em falar tais palavras, já teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus. Amém pela salvação. Até que entrei no santuário de Deus. Toda vez, irmão, todo dia nós precisamos entrar no santuário de Deus, que é nosso espírito, que é o corpo do Senhor, a igreja nessa terra. Senhor Jesus, aleluia pelo Espírito. Que todo esse sentimento de rebeldia contra o governo de Deus, de ficar olhando para a situação desse mundo e se lamentando, é resultado de não entrar no santuário de Deus. Quando nós entramos, nós vemos que tem um Pai amoroso que está disciplinando por amor. Eu lembro, meu pai muitas vezes me disciplinava, mas ele não ficava alegre. Um pai de verdade disciplina porque deve ser feito, mas é duro para ele também. E o Senhor, Ele sofre quando nos disciplina. Eu creio isso no meu coração, como bom pai. Mas Ele o faz porque Ele nos ama. O 2 fala, Deus usa fogo ardente para lidar com os crentes no julgamento da sua administração governamental, o qual começa pela sua própria casa. O propósito desse julgamento é que vivamos segundo Deus no Espírito. O julgamento é para que vivamos no Santo dos Santos. A experiência do átrio é para o Santo dos Santos. E aqui Deus usa fogo ardente para lidar com os crentes, é fazendo essa referência da prata e do ouro que passa por fogo para ser purificado. Isso eu lembrei de uma história. Eu dei uma verificada, a história em si, ninguém sabe se é verdadeira ou não, mas o ensinamento nela e o que acontece na história é real. Então eu vou contar essa história para os irmãos, porque eu achei muito pertinente. Está em Malaquias 3,3, fala: assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Então, a história conta que tinha um grupo de mulheres, irmãs num estudo bíblico, e leram esse versículo: assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, e purificará. Só que não entenderam, mas o que quer dizer isso, né? Assentar como derretedor e purificador de prata. Daí elas decidiram procurar alguém que trabalhava com prata, né? Eu creio, é um ourives que trabalha com prata e ouro. E foram ver como funciona esse negócio de derreter prata. E essa pessoa começou a derreter a prata na frente das irmãs e elas ficaram observando e perguntaram: como o senhor sabe que a prata está no ponto? Ele falou: eu sei que a prata está adequada quando eu consigo ver nela o meu reflexo. Então o Senhor, por esse fogo, é para tirar toda a nossa impureza. E sabe quando vai estar bom, irmãos? Quando nós formos a imagem do Senhor. Quando nós formos iguais a Ele. E é isso que a vida do Senhor está fazendo em nós. Se dispensando em nós para nos tornar iguais a Ele. E isso, a vida cristã não é uma vida só de adição. Você aprender mais da palavra, desfrutar mais do Senhor,
O verdadeiro crescimento carece de subtração. Algo precisa sair. E para algo precisa sair, a gente precisa ser levado ao fogo. O ouro e a prata por si só tem muita impureza. É um metal precioso? É. Mas precisa de fogo. É confortável? Não. Mas precisa, irmãos. O crescimento vem dessa situação de que o governo de Deus nos conduz de julgamento, de pressão e de sofrimento. Mas a parte boa é que é por pouco tempo. Você pode falar, puxa, mas se eu viver 90 anos, perto da eternidade, irmão, qual seja o tempo que uma vida humana possa durar é insignificante. Vai acabar. Aleluia. Então a gente precisa continuar firmes, perseverantes, não desanime. Às vezes a gente pensa em, não aguento mais, aguenta. Vamos entrar no santuário do Senhor. O Senhor vai renovar nossas forças e a gente vai continuar prosseguindo. Como os irmãos falam, o importante não é como nós começamos a carreira, mas como nós vamos terminar. Talvez eu tenha tropeçado no decorrer desses anos. Esquece, irmãos, não vamos olhar para o que ficou para trás. Se você viver com o que está no passado, é só arrependimento. E se você ficar olhando muito para o futuro, é só ansiedade. Então vamos prosseguir hoje, agora, e continuar nossa carreira. O 2 fala, algarismo romano 2, a preciosidade dos escritos de Pedro é que ele associa a vida cristã ao governo de Deus, revelando que a vida cristã e o governo de Deus andam juntos como um par. Vou ler o A e o B. O Deus triuno passou por um longo processo em Cristo e tornou-se o Espírito que dá vida para habitar em nós, isso é, para a nossa vida cristã. Ao mesmo tempo, o Deus triuno ainda é o Criador do universo e seu governante. Por um lado, o Deus triuno, esse Deus processado, que se tornou homem, teve um viver humano, morreu, se tornou o Espírito, entrou em nós, nos salvou, mas ainda Ele também é o Criador. E, diante disso, nós precisamos ter um viver em santo temor. E temor não é só ter medo do Senhor, mas é temer, entristecer o Espírito Santo, temer perder a presença do Senhor. Embora tenhamos nascido de Deus para ter uma vida espiritual e ser uma nova criação, ainda estamos na velha criação. Por essa razão, precisamos dos tratamentos governamentais de Deus. Para que a vida cristã cresça, precisamos da disciplina do governo de Deus. Nessa mensagem, o irmão também lê um versículo aqui muito precioso, que eu desfrutei demais, vou ler para os irmãos. Jeremias 48:11. Fala, despreocupado esteve Moabe, desde a sua mocidade, e tem repousado nas fezes do seu vinho, na borra. Não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro, por isso conservou o seu sabor e o seu aroma não se alterou. Se a gente lê de forma descuidada, parece até algo bom, né? Um vinho que não teve seu sabor alterado e seu aroma. Mas isso está errado, irmãos. Nós precisamos ser esvaziados de vasilha em vasilha.
O nosso sabor precisa mudar. Eu já estou com os irmãos aqui há um bom tempo. Se o meu sabor não mudou, algo está errado. Se os anos estão passando e o nosso aroma é o mesmo, talvez eu não fui esvaziado. O Senhor cria situações para nos esvaziar. Quando a gente é mais jovem, você depende mais dos pais, a vida é de uma forma e parece que você está bem até com o Senhor, que está tudo bem, só que o Senhor começa a mudar algumas vasilhas. Aí você começa a trabalhar, aí você tem um chefe, companheiro de trabalho, que vão começar a te criar certos problemas. Depois vem família, cônjuge, filhos. Tudo isso, irmãos, são ambiente que o Senhor cria para mudar nosso sabor. Só que nós precisamos permitir o governo de Deus. Se até agora nós desconhecíamos que cada situação foi especialmente arquitetada para você, por meio do governo de Deus, agora, irmãos, nós precisamos perceber que isso é algo que vem do Senhor e nós precisamos cooperar com o Senhor. O 3 fala, quando o Senhor Jesus estava na terra, ele viveu uma vida humana, totalmente sobre o governo de Deus, e entregou ao governo de Deus tudo que se relacionava a ele. Vou ler mais 2 pontos, o A e o B. O Senhor continuou entregando todos os insultos e injúrias que sofria aquele que julga retamente. Em seu governo, o Deus justo, a quem ele se submeteu, ele pôs sua confiança nesse justo, reconhecendo o seu governo. Quando Deus aconselhou Cristo, como homem, as partes interiores de Cristo tinham unidade com Deus e o instruíam pelo seu contato com Deus. Vou ler 1 Pedro 2,23 que fala, o qual sendo ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava tudo àquele que julga retamente. Então, irmãos, agora, com o modelo de Cristo de Jesus, nós vamos entender um pouco como viver debaixo da mão do Senhor, do seu governo. Mas não é algo que carece do nosso esforço natural. Você fala, não, então a partir de hoje eu não vou mais retrucar. Vou ficar calado quando a situação vir. Nós não estamos falando de algo exterior aqui. Porque muitas situações, nós vivemos numa sociedade, então aprendemos até se portar de forma adequada. Porque você não vai ficar brigando com todo mundo, né? No trânsito, no mercado. Mas por dentro, você está fervendo, porque é só algo exterior. E não é isso que... o Senhor Jesus é o nosso modelo. Só que o modelo que o Senhor é para nós não é só um modelo de uma conduta exterior. É algo mais profundo. O Senhor está nos tornando igual a Ele. Modelo nessa questão é ser uma cópia exata do Senhor. Então não tem a ver só com uma conduta exterior. Tem a ver com uma vida que está dentro de nós e está se expandindo.
o 4, como crentes em Cristo e filhos de Deus, devemos viver uma vida cristã sob o governo de Deus. Então, agora, nós vamos ver aqui 5 subitens, né, mostrando como viver essa vida cristã sob o governo de Deus. O A fala: as epístolas de Pedro revelam o Cristo que nos capacita a aceitar os tratamentos governamentais de Deus, administrado por meio de sofrimento. Então, a palavra nos mostra isso que eu acabei de falar, que nos ensina como viver segundo esse modelo. Devemos passar o tempo da nossa peregrinação em santo temor, ou seja, com cuidado saudável e sério, que nos leva a ser santo em toda a nossa maneira de viver. Amém. Então, o ser santo aqui não é para ser santo só nas reuniões, mas a nossa maneira de viver precisa estar de acordo com o governo de Deus. Devemos humilhar-nos sob a poderosa mão de Deus, que leva a cabo o seu governo. No versículo 6, a poderosa mão de Deus refere-se à mão administrativa de Deus, vista especialmente no seu juízo. Humilhar-nos sob a poderosa mão de Deus é nos tornar humildes pela ação de Deus. Contudo, devemos cooperar com a operação de Deus, estar dispostos a nos tornar humildes, mansos, sob sua poderosa mão. Sobre humilharmos sobre a poderosa mão de Deus, eu quero ler 1 Pedro 5, o 5 e o 6. Fala: semelhantemente vós, os mais jovens, sede submissos aos mais velhos, e cingivos de todos de humildade, um para com outros, porque Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Então o versículo começa falando para nos revestirmos de humildade e que Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Agora fala como alcançar essa humildade. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte em tempo oportuno. Humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus. Irmão, ser humilde pelo meu próprio esforço não tem valor nenhum. A gente até brinca, né? Às vezes fala, muitos se orgulham de ser humilde, né? A humildade por si só é um engano, porque ninguém quer se humilhar. Eu penso que não tem pior situação do que ser humilhado. Às vezes você fala, puxa, eu preferia quebrar a perna do que escutar o que eu estou escutando. Não é assim? Não é fácil. E aqui, esse versículo, o humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, uma tradução literal é sede humilhados sob a poderosa mão de Deus. Por um lado, o Senhor vai criar situações que meu orgulho, o meu ego vai sofrer, mas por outro lado, eu tenho a disposição de ser humilhado pelo Senhor. Do lado ativo, é eu ter essa disposição. E do outro lado, o passivo é que o Senhor vai nos humilhar sob a sua poderosa mão. Todo homem quer ser alguma coisa, e isso é nitidamente um retrato da queda.
ninguém quer passar despercebido, todo mundo quer que sua opinião seja levada em conta. Isso é terrível, irmãos, mas o Senhor precisa terminar isso em nós. E mesmo entre nós, os irmãos, no nosso serviço ao Senhor, talvez ainda nós esperamos um reconhecimento. Que os irmãos notem o que você fez. Mas às vezes os irmãos não percebem, e quando os irmãos percebem é para criticar, né? Não estou me queixando, irmãos. Tá? Mas isso, você se sente, puxa, humilhado, né? Mas nós precisamos estar à disposição de ser humilhados pelo Senhor. Esse é um pré-requisito para naquele dia nós sermos glorificados. Se nós não cedermos hoje, o Senhor também não vai ceder. O Senhor resiste aos soberbos. Você vai morrer com a sua soberba. Tem gente que não abre mão de mudar, eu falo mesmo, é minha opinião, e se orgulha disso. Não seja tal pessoa, irmãos. A gente precisa aprender a se humilhar. Eu estou falando isso para mim mesmo. Essa foi uma mensagem difícil para me estudar. Porque o Senhor me expôs e mostrou quem eu sou, mas eu falo por fé. Por fé, porque essa palavra é rica para mim, é rica para os irmãos e visa o Senhor completar a sua economia, o seu propósito. Devemos entregar nossa alma ao fiel Criador. Deus pode preservar a nossa alma e o seu cuidado amoroso e fiel. Acompanha a sua justiça na sua administração governamental. Enquanto Deus nos julga no seu governo, Ele cuida de nós fielmente em seu amor, ao sofrer seu juízo em seu amor. Ao sofrer seu juízo disciplinar, devemos entregar nossa alma ao cuidado fiel do nosso Criador. Aqui o irmão está falando de 1 Pedro 4,19. Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Então, na nossa alma tem muitas coisas, né? Nossa vontade, nossa emoção, nossos prazeres. E diante das situações de sofrimento, luta e prova, acabamos ficando muito ansiosos, nossa alma fica pesada, sobrecarregada, mas nós precisamos entregá-la ao fiel Criador. Amém. O irmão que ministrou a mensagem, ele dá até um exemplo, é como pegar o dinheiro e depositar no banco. Eu acredito que se você ficar com um monte de dinheiro no bolso, em casa, você vai ficar bem incomodado. Mas na hora que você deposita no banco, você fica mais tranquilo. E aqui temos um que é maior que qualquer instituição financeira nesse mundo. Então, nós precisamos entregar nossa alma ao Senhor e descansar. Até aqui, Isaías 30:15 fala. Isaías 30:15. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança, a vossa força. O povo de Israel não quis isso, mas em vos converterdes e sossegardes está a vossa salvação e a tranquilidade. Nós precisamos entregar nossa alma ao Senhor.
muitos problemas advêm da nossa alma, da ansiedade, das lutas do dia e até doenças físicas nascem disso. Eu ainda sofro de ansiedade, como todo ser humano, mas eu era, na juventude, muito mais ansioso e por causa disso, hoje tem vários problemas no estômago. De 2 em 2 anos você tem que fazer endoscopia, tudo aquela coisa. E o nosso corpo, uma hora, pede a conta, irmãos. Das noites em claros, de a gente se alimentar rápido porque você precisa trabalhar. Daí você come e, Senhor Jesus, nós precisamos sossegar. Amém. Na morte de Cristo, nós morremos para o pecado, a fim de que na sua ressurreição vivamos para a justiça, sob o governo de Deus. O governo de Deus é estabelecido sob a justiça. Salmo 89, 14. A parte A. Como povo de Deus, vivendo sob seu governo, devemos viver uma vida justa. Esse versículo fala que justiça e direito são fundamento do teu trono. Graça e verdade te precedem. A expressão vivamos para a justiça está relacionada ao cumprimento das exigências governamentais de Deus. Nós fomos salvos para vivermos de maneira justa, sob o governo de Deus, ou seja, de uma maneira que corresponda às exigências justas do seu governo. Na morte de Cristo fomos separados do pecado e em sua ressurreição fomos vivificados, para que em nossa vida cristã vivamos espontaneamente para a justiça sob o governo de Deus. Vivamos espontaneamente, irmãos. Esse é o desejo do Senhor. Eu não vou procurar o versículo, mas eu vou parafrasear ele. A palavra diz que o Senhor, perante os seus tosqueadores, como ovelha muda, ele não abriu a boca. O Senhor, ele vivia sob o governo de Deus. E isso era espontâneo. Que a cada dia essa vida se expanda em nós permitirmos. No passado eu achava que automaticamente tudo iria dar certo, o Senhor iria crescer, mas com o passar do tempo eu percebi que tem minha parte nesse processo. A gente precisa permitir. Se nós não permitirmos, não vai mudar. O nosso aroma vai continuar o mesmo. Daí o irmão, ele resumiu esses últimos pontos em 5 frases, só vou ler para os irmãos, daí eu encerro minha parte na comunhão e deixo para os irmãos completar. Temos de tomar Cristo como modelo. 2, nós peregrinamos em santo temor. 3, nós precisamos ser humilhados sob a poderosa mão de Deus. Não lute. 4, entregue a alma ao fiel Criador. Descanse nele. 5, vivemos para a justiça. Morrer para o pecado para viver para a justiça. Amém.